Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de matemática que fala sobre a equação da reta, sobre a função linear. O exercício ele diz o seguinte: qual é a lei da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos? Aí ele dá 4 opções. Letra A, menos 1, 5, 2, menos 4. Letra B, menos 4, 2 e 2, 5. Letra C, 0, 0 e 1, 3. Letra D, 3, 2 e 5, 2. Bem, gráfico de funções lineares são gráficos de funções que têm esse aspecto. Então são funções do tipo y igual a f de x, né? Então y é uma função de x. O y depende dos valores de x, por isso que nós dizemos que y é função de x. Dado um x, você calcula um y. E a lei, né, a lei da função é a forma dessa função linear, que no nosso caso é uma função linear do tipo ax mais b. Uma função linear, uma função de primeiro grau. O coeficiente a, ele é responsável pela inclinação. Ele define se a sua reta é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, sua reta é uma reta crescente. Se o A for negativo, sua reta é uma reta decrescente. E o coeficiente B, né, o termo independente aqui, o nosso B, ele define a posição da reta no sistema. Perceba que o B, o valor de B aparece quando x igual a 0. Então, quando x for 0, o y é o próprio valor de b, ou seja, b é o ponto em que a reta corta o eixo y. E quando você fala qual é a lei da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos, é descobrir os valores de a e os valores de b. Então essas funções, você descobre os valores achando os valores de a e de b. Esses valores eles têm representação gráfica, que são representações da seguinte forma. Se você pensar num sistema de eixos como esse aqui, com o eixo x e o eixo y, e uma reta, né, uma reta qualquer aqui, imagine uma reta R, o valor de B é esse ponto aqui, é o ponto em que a reta corta o eixo Y. E o valor de A? O valor de A corresponde à inclinação. Perceba que essa reta, ela forma um ângulo aqui, um ângulo alfa aqui com o eixo x. Se a reta for crescente, vai formar um ângulo positivo. Se a reta for decrescente, vai formar um ângulo negativo. E aqui, o valor de A nada mais é do que a tangente trigonométrica desse ângulo alfa. Então nós temos aí os valores de A e de B. Nós temos várias formas de achar os valores de A e de B. Na letra A nós vamos fazer usando um sistema. Vamos montar um sisteminha na letra A, achar o valor de A e o valor de B. Lembra que a forma nós já sabemos, né? Todas essas funções aqui, A, B, C e D, vão ser funções do tipo ax mais b. Mas a lei, para cada caso específico, depende do valor de A e o valor de B, que é um para cada caso. Então, na letra A, vamos fazer a letra A primeiro. Na letra A, o que nós sabemos? Nós sabemos que quando x for menos 1, o y é 5. Então, se você jogar o x igual a menos 1 aqui, o y é igual a 5. Isso nos dá uma equaçãozinha. Então, o y é igual a 5 é igual a A vezes menos 1 mais b. Então nós temos a primeira equaçãozinha. Perceba que quando x for menos 1, o y é 5. Ao mesmo tempo, quando x for 2, o y é menos 4. Então menos 4 é igual a A vezes 2, né? Quando x for 2, o y é menos 4, mais b. Por que nós sabemos isso? Nós sabemos isso porque nós sabemos a forma. Nós não sabemos o valor de A e B, mas eu sei que para essa reta a equaçãozinha dela é ax mais b. Então, quando x for menos 1, o y é 5, primeiro ponto. Quando x for 2, o y é menos 4, segundo ponto. E aí eu monto um sistema. Como é que é o meu sistema? O meu sistema
vai ser esse sisteminha aqui, ó. A vezes menos 1, menos A. Menos A mais B é igual a 5. A vezes 2, 2A mais B, 2A mais B, é igual a menos 4. E resolva o sistema. O sisteminha vai ser sempre fácil de resolver, porque você vai ter um B aqui, né? Então basta subtrair os dois, né? Faz um menos aqui, ó. Então o de cima menos o de baixo. Que aí vai ter B menos B. Cancela. Menos A menos 2A. Então você vai ter menos 3A. Que é igual a 5 menos menos 4, 5 menos menos 4, menos um menos a mais, 5 mais 4, 9, e o seu A é 9 dividido por menos 3, que é menos 3. Você achou o valor de A. E o valor de B? O valor de B, eu vou achar o valor de B jogando em uma dessas equações, né? Lembra que o A é igual a menos 3, então se eu pegar a primeira equaçãozinha aqui, ó, menos A mais B igual a 5, se o A for menos 3, então menos 3, né? Então menos A, menos 3, mais B é igual a 5. Então menos com menos a mais, então 3 mais B é igual a 5, então nosso B é 5 menos 3, que é igual a 2. Com isso, tendo os valores de A igual a menos 3 e B igual a 2, eu posso montar a lei da nossa função da letra A. Né? Na nossa letra A, a nossa função tem a seguinte lei: y igual a f de x, que é igual a ax mais b. O A é menos 3, então menos 3x mais b. O B é 2. Então, menos 3x mais 2. Essa é a lei, né, da letra A. E a letra B? Vamos fazer a letra B. Na letra B, eu posso usar a mesma forma, né? Posso pegar, montar um sistema, achar o valor de A, o valor de B, né? E montar a nossa equaçãozinha. Mas existem outros caminhos que eu posso usar também, né? Tem uma formulazinha que permite achar a inclinação, já que é uma tangente, né? A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Perceba que se eu tiver dois pontos aqui, eu monto um triângulo aqui, ó. Tem o cateto oposto na vertical, que é o eixo Y, e o cateto adjacente na horizontal, no eixo X. Né? Então eu faço uma formulazinha, acho a tangente do ângulo e acho A. Então a gente pode montar através de outra forma, não só por sistema. Essas formulazinhas são as seguintes. O valor de A, que é a tangente do ângulo alfa, é o cateto oposto, que é o nosso delta y, dividido pelo cateto adjacente, que é o delta x. Tá? Essa formulazinha pode ser usada para calcular o valor de A. E uma vez que você tem o valor de A, você vai lá na equação e acha o valor de B e acha a sua lei de formação, né? Acha a lei da função. Na letra B, o que é o delta x e o delta y? Lembra, o delta x é o x final menos o x inicial. E o delta y também é o y final menos o y inicial. E aí nós podemos começar a achar o valor de A, né? O valor de A vai ser igual a... O que é o delta y? Né? Na letra B. Se nós tomarmos esse ponto aqui como ponto final e esse ponto aqui como ponto inicial, nós podemos montar a nossa formulazinha da seguinte maneira. Delta y é o y final menos o y inicial. Então, 5 menos 2. Então, 5 menos 2.
E o ΔX? ΔX é o x final menos o x inicial. Então é 2 menos 4. Então 2 menos 4. 5 menos 2 é 3. Menos 4, menos com menos dá mais. Então 2 mais 4 é 6. Então o nosso A é meio. Então nós temos o valor de A. A é igual a meio. Lembra, se o A é meio, nós podemos achar agora o valor de B. Por quê? Porque nós temos a forma, né? A forma da equação é y igual a x mais b. Então, se eu sei que y é igual a x mais b, e aqui, por exemplo, quando x é 2, o y é 5, então eu posso escrever que quando x é 2 e y é 5, 5 é igual a, que é meio, vezes x, né? Lembra, quando x for 2 e o y é 5, então y é igual a x mais b, o a é meio, então x igual a 2, mais b. Meio vezes 2 é 1, então 5 é igual a 1 mais b, então b é igual a 5 menos 1, que é 4. Então nós achamos o valor de b. Por outro caminho, usando o fato de que a inclinação é a tangente do ângulo, fazendo ΔY sobre ΔX, cateto oposto, né? Lembra, formando um triângulo aqui, ó. Formando um triângulo aqui, nesse ângulo, que é o mesmo. Cateto oposto é vertical, então ΔY. Cateto adjacente é horizontal, ΔX. Então ΔY sobre ΔX. E nós temos o valor de b. Daí você monta a sua equação. Y igual a, bem, fg, então a função g, g de x, y igual a g de x, que é igual a, que é meio, mais b, que é 4. Então fizemos aí a letra A e a letra B. Então y igual a f de x, y igual a g de x, que é igual a meio x mais 4. Então essa é a lei da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos menos 4, 2 e 2, 5. Então a letra A e a letra B. Perceba que é uma reta decrescente. Nosso A aqui é negativo, então uma reta decrescente. Aqui é uma reta crescente, o nosso A aqui é positivo. Então se você fizer o gráfico dessa função, a função tem uma reta decrescente. Se fizer o gráfico desta função, essa função tem uma reta crescente. Vamos ver as letras C e D. Na letra C, perceba que o gráfico passa pela origem do sistema, né? Então a posição dele quando ele corta o eixo Y é 0. Então é um gráfico que passa pela origem do sistema. E nós podemos calcular aí na letra C a inclinação, que nós já sabemos que esse gráfico da letra C, ele é o gráfico do tipo Y igual a FG H de x, né? A terceira função, que é igual a vezes x. Não tem o b. Por quê? Porque o b, né, pensar aqui no ax mais b, porque o b, se ele passa no ponto 0, 0, o b é 0. Se o b é 0, ele não aparece aqui, ó. É só achar o valor de A. Como nós sabemos que o valor de A pode ser calculado diretamente, fazendo ΔY sobre ΔX, então basta fazer, né? Basta fazer ΔY, ó. ΔY 3 menos 0. E o ΔX 1 menos 0. 3 menos 0 é 3. 3 dividido por 1, 3. Então nós temos aí o valor de A. Então a nossa função aí da letra C é o y igual a h de x, que é igual a 3x. Perceba que quando x é igual a 1, o y é igual a 3. 1 vezes 3, 3. Quando x é igual a 0, o y é igual a 0. Bem, vamos fazer a letra D. Esse é um caso particular, é um caso quando a reta passa pela origem do sistema. A letra D também é um caso particular. Se você observar,
os valores de y, tanto no primeiro ponto como no segundo, são os mesmos. É um outro caso particular, que é, aqui nós temos uma função linear, uma função de primeiro grau incompleta, né, ax, o b igual a zero. Ali nós vamos ter um outro caso. Bem, vamos começar calculando ali o valor de a, fazendo o nosso ΔY dividido por ΔX. Então o valor de a aqui, na letra C, o valor de a, que é o ΔY dividido por ΔX, ele vai ser igual a ΔY 2 menos 2, né? Dividido por ΔX 5 menos 3. Que vai ser igual a 2 menos 2 é 0. 5 menos 3 é 2. Que vai ser igual a 0. Então perceba que nesse caso aqui o a é igual a 0. Então a nossa função é uma função do tipo y igual a fgh. Vou colocar aqui a letra i, né? Representar a nossa quarta função. Y igual a i de x, que é igual a vezes x, então 0 vezes x mais b. Então essa função aqui, quem é 0 é o a. Então não aparece aqui, ó. Só falta o valor de b, né? Como é que eu vou achar o valor de b? Pegando um ponto qualquer aqui, sabendo qual que é o valor de a, né? Perceba que nós temos para x igual a 3, y igual a 2, para x igual a 5, y igual a 2. Nós sabemos que a função tem a forma y igual a x mais b. Então, se o x for 3, o y é 2. Então, 2 é igual a, que é 0, vezes x, né? Se o y é 2, se o x for 3, o y é 2, vezes x mais b. 0 vezes 3 é 0. Então você tem que b é igual a 2. Então a lei desta função é y, nós chamamos ela de i, né? I de x, para não ficar repetindo a letra, que é igual a 0x, não precisa colocar, mais b, o b é igual a 2. Esse caso é um caso interessante, que é uma reta horizontal, né? Perceba que esses pontos aqui definem uma reta horizontal, seria uma reta parecida com essa. A gente tem aqui o sistema de eixos, né? O eixo x, o eixo y igual a 1, y igual a 2, e a reta passa por aqui. Então a reta passando por aqui, essa aqui seria a nossa reta R, representada por y igual a i de x, né? A representação da função y igual a i de x igual a 2. Perceba que qualquer que seja o valor de x, né? Se o x for 3, 1, 2, 3, se o x for 3, o y é 2. Se o x for 5, o y também é 2. Então é a linha horizontal, né? Qualquer que seja o valor de x, o y é sempre igual a 2, que é a própria forma da sua função. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.